Olá, meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso novo canal, Anne Oráculo das Estrelas. Esse é o nosso primeiro vídeo, onde a gente vai trazer o máximo de informação aqui para vocês de diversos assuntos, né? Esse canal ele foi criado no intuito da gente ter essa maior proximidade. Nós vamos fazer algumas lives aqui também. Não conseguimos colocar, né, isso ainda em discussão, não conseguimos ainda fazer live, porque teve um período aí que eu fiquei doente, né? Tive Covid, né? Ela chegou até aqui e aí por isso eu não consegui fazer as lives. Mas em breve a gente vai trazer também essa troca ao vivo aqui no canal, né? Onde a gente vai poder discutir e conversar sobre diversos assuntos, né? Esse primeiro vídeo eu estou trazendo justamente no dia 2/2 de 2022, que é um portal de cocriação. Vou explicar um pouquinho desse portal para vocês, né? Mas eu quero trazer aqui, além disso, né? Eu ia fazer 2 vídeos separados, mas resolvi fazer um só, né? Eu tinha gravado um vídeo anteriormente aqui pro canal, mas na hora de editar deu erro. É porque não tinha que ser, né? Que era sobre o assunto que a gente vai falar hoje, que é sobre o arcanjo Metatron, né? E aí eu acho que calhou de eu falar dele justamente nessa lunação aquariana que a gente está vivendo, né? Então, signo de Aquário, o Sol está em Aquário e a gente começou a lunação aquariana exatamente, né, na virada de 1º para o dia 2, né, de fevereiro. E hoje nós temos um portal importante. Na verdade, nós teremos vários portais acontecendo no mês, né, de fevereiro. Os mais importantes hoje, dia 2/2, que é o portal de lua nova. Depois a gente vai ter um portal de lua cheia no dia 22, né? Também vai ser muito importante dentro da lunação. O que é uma lunação, só para vocês entenderem, é quando a lua entra no signo que o sol está vigente. Então a gente tem a lunação. Às vezes acontece lá no final, quando o sol já está saindo do signo, né? Vocês vão ver ao longo do ano isso acontecer. E a gente conseguiu, né, astrologicamente falando, né, o alinhamento do Sol e Lua acontecendo, né, não tão já na finalização da passagem do Sol pelo signo de Aquário. E esse portal é importante porque hoje, por exemplo, a gente tem a Lua já indo para o signo, entrou no signo de Peixes. Continua a lunação de 28 dias dentro do signo de Aquário, tanto que a gente vai ter a entrada do Sol em Peixes, ainda estaremos na lunação de Aquário. Depois é que entramos, né, com a Lua nova no signo de Peixes, tá? Mas hoje a Lua já se movimentou entrando em Peixes, então a gente tem a lunação de Aquário com o signo de Peixes. E a gente vai ter aí no mês de abril, né? Vamos falar disso também aqui, né? São 3 vídeos em um, né? Uma grande conjunção acontecendo no signo de Peixes, né? Que a gente vai ter Júpiter, Vênus, entre outros signos, entrando aí no signo de Peixes em abril. E aí já começou a pipocar na internet que o fim da pandemia vai acontecer no mês de abril de 2022. Deixa eu explicar um pouquinho, né? O signo de Peixes, ele é regido pelo planeta Netuno, que é o regente das grandes pandemias. Se a gente for pegar dentro da história mundial, as grandes pandemias que aconteceram, né? Febre amarela, tifo, várias pandemias, né, que aconteceram ao longo da história, Netuno estava muito atuante, estava muito ativo, e por isso essas grandes pandemias também aconteceram, né? O planeta Netuno é um planeta do místico, é um planeta do karma,
é um planeta das fantasias e ilusões, é o planeta das névoas. Quando eu falo que Peixes é um signo de água em estado gasoso, algumas pessoas ficam até bravas comigo, né? Porque fala que peixe está sempre vendo com uma cortina de fumaça, né? Eu não estou falando da pessoa que é do signo de Peixes, e sim do signo de Peixes, porque nós, seres humanos, não somos somente o nosso signo de nascimento. Nós temos os 12 signos dentro do nosso mapa e temos aqueles signos mais importantes, né? Que são signos do nosso nascimento, que é o signo solar, o signo que estava ascendendo no céu no momento do nosso nascimento, que é o signo ascendente. Temos a Lua, e aí a gente tem os signos dos planetas pessoais. Marte, Mercúrio e Vênus, e também Júpiter, que são signos, são planetas muito importantes, e aí a gente tem que ver toda a conjuntura desses planetas, né? O medianino, que está abaixo, o que está acima, meio do céu, fundo de céu, ascendente e descendente. Então, casa 1, casa 7, casa 4 e casa 10, né? Então, nós não somos somente aquele signo. Então, quando eu falo que o signo de Peixes é um signo que nunca enxerga as coisas como elas são realmente, vive no mundo da fantasia, não significa que o pisciano é assim. A pessoa que nasceu do signo é assim. Porque tem um conjunto de signos, um conjunto de situações que compõem o mapa de uma pessoa. Vou dar o meu exemplo. Eu sou taurina com ascendente em Gêmeos e lua em Peixes. Eu sou extremamente sonhadora, mas eu tenho um signo de terra fixo, que é o signo de Touro, que me bota bem firme, com os pés bem ficados na terra. Então eu não consigo viver no planeta de ilusões. Só que ele me auxilia demais com o fato do que eu escolhi para trabalho, porque exatamente Peixes está na minha casa 10, que é a minha casa do meio de céu, aquilo que eu escolhi como profissão e aquilo que eu escolhi fazer como ser profissional que sou, que é ser taróloga, que é ser astróloga, que é trabalhar com o karma, né? E transformar meu karma em dharma. Então, dá uma olhadinha também lá na sua casa 10, quem rege a sua casa 10, quem rege o meio do céu, onde está o meio do seu céu, que você vai se identificar com uma profissão, por exemplo, né? Com um caminho profissional. E por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque está pipocando muitas informações na internet a respeito do fim da pandemia em abril. Abril a gente vai ter essa grande conjunção, então a gente vai ter exponencialmente uma maior facilidade de dominar toda essa situação pandêmica. E por termos aí Júpiter muito atuante em Peixes, a gente vai conseguir, né? Porque vamos falar de Júpiter, né? Júpiter é um planeta de expansão, é um planeta de consciência, é um planeta que está ligado às religiões, que está ligado às tradições, à ancestralidade também, né? E aí ele expande, ele vai além, ele consegue enxergar coisas que Netuno não conseguiria, porque está muito enevoado, está muito na brisa, né? E a gente tem como regente, né? Júpiter rege o signo de Sagitário, um signo de fogo, né? E um signo de fogo, o elemento fogo, que é o fogo que se expande, o fogo que se alastra. Então não significa que essa pandemia vai se alastrar? Não. Significa que a gente vai ter o maior controle disso, por incrível que pareça, né? Porque a gente vai ter Vênus, a gente vai ter outros planetas transitando dentro dessa conjunção e vai nos dar a oportunidade de retermos, no sentido de termos o controle dessa situação. E a expansão, no caso aí, vai ser a expansão da cura. De novas cepas que surgiram, que serão controladas, de novas vacinas, de novos meios, de novos tratamentos também para isso. Por isso que estão dizendo que acaba a pandemia. Não é que ela vai acabar, gente. Eu sinto, espiritualmente falando, que ela é que nem um vírus da gripe, da influenza. E vai e volta, vira e mexe, ela está surgindo. Só que ela não vai ter mais o poder pandêmico e nem de morte do jeito que aconteceu em 2020, em 2021. Certo? Então, é isso, tá? Falando de novo sobre o portal que a gente está tendo hoje, né? Um portal de cocriação. Por que é um portal de cocriação? Porque é uma lua nova.
tudo que a gente inicia, que a gente começa, que a gente semeia, tem um potencial gigantesco de crescimento e de colheita. Na lua cheia, que vai acontecer ainda dentro do mês de fevereiro, e daqui 6 meses também. Então é um portal que tem uma duração daqui 6 meses, quando a gente tiver uma lunação lá no signo de Leão, a gente vai poder sentir isso muito forte, né? Lá no mês de julho, mês de agosto, né? Quando a gente vê a lunação no mês de julho de 2022, a gente colhe o que se cocriou agora nesse portal do dia 2. Então, quando a gente tiver o portal lá no dia, se eu não me engano, vai ser no dia 27 de julho, mas essas datas depois eu vou passando para vocês. A gente começa a colher tudo que a gente está plantando e cocriando nesse portal de hoje. Anne, mas eu tô vendo esse vídeo no dia 3. Não tem problema, gente. É dentro da lunação aquariana, você pode cocriar aquilo que você deseja. Dentro dessa lua nova, que começou aí, né? No dia 1º de janeiro. Certo? Tranquilo? Então, essas são as informações sobre a lunação e também sobre a questão do fim da pandemia, né? Está sendo divulgado aí, né, de uma forma gigantesca, está se alastrando aí essa divulgação. Então é isso que eu queria trazer para vocês, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre Metatron, né? Quem é Metatron? A gente ouve muito falar do arcanjo Miguel, acho que é o mais conhecido, do arcanjo, a tríade, né? Miguel, Rafael e Gabriel, né? Miguel, que, por exemplo, é o grande guerreiro, né? É aquele que estava à frente das grandes batalhas e que também batalhou contra o seu arqui-inimigo, entre aspas, né? Samael, que veio a se tornar o anjo caído, que é conhecido como o diabo hoje, né? Como o ser das trevas, o que comanda o submundo, que está muito ligado a Hades, né, e tudo mais. Então a gente conhece muito Miguel, tanto que a gente tem decretos do arcanjo Miguel, oração de limpeza, né, que eu até gravei a oração de limpeza do arcanjo Miguel. Então a gente tem muito conhecimento dele, é o que mais é divulgado. Aí a gente tem o arcanjo Rafael, que é o arcanjo da cura, tá ligado ao raio verde, né? E ele trabalha realmente, né? Ele foi médico, foi professor, então ele trabalha muito fortemente, né? Com os mestres ascensos do raio verde, tá? Hilarion, né? E nós temos o arcanjo Gabriel, que é a força de Deus, é o grande mensageiro do universo, é o que traz as mensagens, é o grande mensageiro de Deus para todos nós, né? E aí a gente começa a se desenrolar e conhecer outros anjos e arcanjos, Uriel, Anael, Samael, Samuel, Sandalfon e Metatron, né? Quem é Metatron, né? Metatron é o arcanjo que eu brinco, né? Eu falo que é o que comanda a anjarada toda. Por quê? Ele é o arcanjo detentor dos registros acásticos. O que são os registros acásticos? É o nosso livro da vida. Os registros acásticos têm tanto o nosso livro da vida como todo o conhecimento e tudo que já aconteceu desde a criação do mundo. Tá tudo lá. Quem assistiu aqui o Todo-Poderoso tem aquela cena, né, eu esqueci o nome dele no filme, né? Então tá o Morgan Freeman e tá esqueci o nome do ator agora, gente, vocês acreditam? Aí ele fala assim, nossa, é só esse arquivo aqui que contém a minha vida? Aí o Morgan Freeman, que é Deus, né, vai lá e toca o arquivo gigantesco, né? Ele sai voando, agarrado no arquivo, né? E ali tá todo o registro acástico do personagem, né? Daquele que se tornou o Todo-Poderoso no filme, né? E é muito interessante, né? Até a gente ver, né?
que a gente acha que tem tão pouca coisa na nossa vida, né? Quem viveu, por exemplo, 30 anos, né? Fala, nossa, mas não tem quase nada. O que são 30 anos? Gente, é muita coisa. Mas não é só isso, né? Registro acástico desde quando você era uma mônada. Você era lá um serzinho inanimado e foi passando por processos evolutivos, até você ser quem você é hoje. Então tá tudo ali, né? E Metatron, ele tem o poder de cocriar, o poder de cuidar de todos esses registros acásticos. Lembrei o nome, né? Jim Carrey. Então, Metatron, né? Se a gente for pensar que é o anjo que cuida de tudo aquilo, ele tem ali, né, a chave de todos os registros, de tudo que a gente viveu, do nosso livro da vida, é um poder, né? E aí eu vou falar um pouquinho desse anjo ou arcanjo, né, para vocês, né? Metatron é um anjo, um serafim. Na tradição judaica e cristianismo místico, em algumas tradições cristãs, é tido como anjo supremo. Ele é conhecido também em algumas tradições, né, como Jesus. Aí você vai falar, ele era Jesus? Não, né? Como o Espírito de Jesus, ou aquele que cuidou de Jesus antes da reencarnação, que preparou Jesus para que Jesus viesse, né, para que ele se transformasse carne, né? E o verbo se transformou em carne para que ele estivesse aqui, porque foi uma preparação de não sei quantos mil anos, né? Não sei quantos anos para ele conseguir se transformar em carne, né? Então ele estava ali ao lado, né? Porta-voz divino, mediador de Deus com a humanidade. Na tradição islâmica ele também é conhecido como Mitatrush, tá? O anjo do véu. É mencionado em 3 passagens do Talmud babilônico e também do Pentateuco, que é o livro da lei, né? Pentateuco, gente, são 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então a gente tem Gênesis, a gente tem Êxodo, a gente tem Deuteronômio, a gente tem Números e Levíticos, né? Então 5 livros que dão a autoria a Moisés, né? Mas a gente sabe que a última parte não foi ele que escreveu, porque ele subiu do Monte Ararat e não desceu mais, né? Ele subiu no monte e ali não sabemos se morreu, se foi arrebatado, enfim, né? Mas é dada a autoria dos 5 livros por Moisés, né? Que é o livro da lei, o Pentateuco, né? E tá dentro da Talmud, tá dentro da Torá também, tá bom? Então, tanto do livro do Talmud, que é o livro da tradição islâmica, como a Torá, que é o livro da tradição judaica, a gente tem aí Metatron sendo mencionado, tá? No folclore é reconhecido como escrivão divino, é uma figura importante na mística judaica, é muito comum em textos pós-bíblicos e ocultistas, e também é atribuído a Metatron a criação do tarô. Por isso que quando eu falo assim, eu tenho uma ligação muito forte com o Metatron, e a maioria dos oraculistas, né? Porque é feita essa alusão, né? Dado a ele a autoria do tarô, olha só, né? Então ele também tem uma ligação muito forte com Deus Tote. Postula-se que seu nome possa significar o guardião da vigia ou protetor. Como relatado no Talmud, né, ele recebeu permissão divina, né, um judeu lá do século I, né, como relatado no Talmud, o nome desse judeu era Elishna ben Abuyá. Ele recebeu permissão divina para entrar no paraíso e viu Metatron sentado, uma ação que no céu é permitida apenas ao próprio Deus. E Elisha então exclamou, essa passagem é interessantíssima, né? Há de fato 2 poderes no céu, julgando que Metatron também era um deus. Por causa disso, né, Metatron levou chibatadas, né, 60 golpes do bastão de fogo para provar que não era Deus, né? Deus é só um, né? Não poderia existir 2 deuses, né? Existem os deuses do panteão, existem os deuses gregos, romanos, entre outros, né? Mas todos eles estão abaixo do Deus Supremo, que é o todo criador dos céus e da terra, né? E em outras aparições de Metatron na literatura clássica judaica, no livro de Enoque, onde ele desempenha o papel de príncipe do mundo.
Existe em algumas literaturas uma ligação muito forte de Metatron com Enoque. Então, alguns falam que Metatron é Enoque, né? Outros falam que Metatron é Elifa. E vocês vão achar diversas literaturas a respeito disso, tá? Não existe significado, consenso sobre o significado do seu nome, né? Metatron, que pode estar ligado ao termo Elakot, Merkabah, que também está ligado à Torá e ligado também, né, à geometria sagrada, os livros sagrados da Torá, né? E também está ligado ao nome Mitras, né? Em referência ao Talmud, por vezes Metatron é identificado como a alma do Messias. Foi aquilo que eu falei no começo, né? Como anjo Yahvé, anjo do Senhor, ou como representante de Yahvé. A palavra Metatron é numericamente equivalente a El Shaddai, supremo provedor, ou é ligado a Todo-Poderoso. Na gematria, portanto, é dito que ele tem um nome como seu mestre. Então, por isso que muitas pessoas acham que Metatron é Jesus. Acredita-se que em poucas fontes que citam o nome Metatron se explicam por ele adotar outros nomes. Alguns cristãos nazarenos, né, de Nazaré, atribuíram a Metatron o título de Messias, acreditando que Metatron seria a alma de Jesus, do Messias, uma manifestação de Yahvé. Tá? Vamos lá, né? A associação de Metatron a Enoque, pai de Matusalém, antepassado de Noé, um dos patriarcas bíblicos, a quem é atribuída uma vida relativamente curta comparada a todos os outros, né? Enoque teria sido transfigurado no anjo mais próximo de Deus após a sua ascensão, porque na história de Enoque, né, ele não morreu, né? Ele foi arrebatado por Deus, né? E aí no céu, como ele não poderia ficar na carne, né, com esse corpo, ele foi transformado no anjo Metatron. Então existem algumas linhas de pensamento que falam que Metatron, Enoque, o irmão gêmeo dele, Sandafon, é Elias, que também foi arrebatado. Tá? Legal, né? Este pequeno trecho sugere lá em Gênesis 5:22, depois vocês procuram, tá? Gênesis 5, capítulo 5, do versículo 22 a 24, né? Sugere que Deus o transformou em Metatron, que Enoque foi transformado em Metatron, já que o Gênesis silencia sobre os motivos que levaram a Deus a tomar Enoque para si, né? Samuel Al-Eor também imagina Metatron como o profeta Enoque, o anjo que forneceu à humanidade com as 22 letras hebraicas e o original tarô, que são os 20 arcanos maiores, né? Ou seja, a jornada do louco foi iniciada, foi pensada, foi idealizada por Metatron, né? Foi criada por Metatron. Afirmando que o anjo vive nos mundos superiores na região de Atzilut, o caminho iniciático no arcano para o tarô e para a cabala, dentro da geometria sagrada. Por isso que existe o cubo de Metatron, a geometria de Metatron, mas isso é assunto para muitos e muitos vídeos a gente trazer aqui, né? Metatron transmite as ordens diárias de Deus para os anjos Gabriel e Samael, sendo que frequentemente identificado como irmão gêmeo de Sandalfon, que se diz ter sido o Elias, o profeta Elias, né? Há ainda, parecem serem 2 Metatrons, né? Um escrito em 6 letras, Inove, né, que chama, e o outro escrito em 7 letras, Ineaove. O primeiro poder pode ser o Enoque transformado, aquele relatado como escriba divino, e o Metatron primordial, uma emanação da causa das causas, né? Especificamente a 10ª e última emanação, identificado com a presença divina na Terra. Elias, ele veio antes, né? Elias, Enoque, eles vieram antes de Jesus. Então eles vieram, assim como João Batista, né, que nasceu antes e que batizou Jesus, né? Eles vieram abrindo o caminho para que o Messias chegasse. Por isso que dizem que Metatron, Enoque, participou ativamente da transformação do Verbo em carne, do Jesus espiritual para o Jesus encarnado,
que nasceu da Virgem, que nasceu da manifestação de Deus, mas nasceu carne. Então ele tá, por isso que muitas pessoas falam que ele é o verbo divino antes de Jesus, né? Que Metatron, Enoque vieram antes que Jesus para trazer toda a preparação, para fazer toda a preparação do terreno para que Jesus reencarnasse, né? Muito interessante isso. E eu acredito, né? Tenho as minhas crenças nisso, né? Mas é notório que Metatron é superior em hierarquia a Miguel, embora Miguel muitas vezes seja tido como anjo da mais alta hierarquia celestial. O famoso anjo da morte também é frequentemente associado a Metatron. Dentro do livro de Enoque, né, existe um sincretismo muito forte, tá? Ao esoterismo e à mitologia de que Metatron é o anjo da morte. Na verdade, o anjo da morte está mais ligado a Anael, né? Mas também pode ter uma ligação. Eu acho que, na verdade, toda essa ligação que remetem a Metatron é porque Metatron é o comandante dos anjos, né? É o que está acima de todos os anjos e arcanjos. E hierarquicamente, né, ele é tido como a presença de Deus, né? Então, quando as pessoas querem se comunicar com Deus, vão até Metatron. Enfim, né? E como Metatron é o mediador divino também, e está muito ligado, né, à reencarnação de Jesus, a vinda de Jesus à Terra, por isso que falam, né, a Deus só existe um caminho, que é Jesus, né? Mas também Maomé, mas também Siddhartha Gautama e assim por diante. Todos eles com ligação muito forte a Metatron, né? Então, existe várias aparições bíblicas, né, dos anjos. Os anjos, eles foram meio que retirados da Bíblia depois de um concílio. O que é um concílio, né? É uma reunião do magistrado papal para saber qual livro entra, qual livro sai da Bíblia, qual apócrifo é deixado de lado, né? O que são apócrifos? São livros que não faz parte do compêndium bíblico, né? Então, em cada concílio que existiu, os mais famosos, né? Concílio Vaticano I, Concílio Vaticano II, Concílio de Trento, onde houve essa reunião do papado, do magistrado, né? Do clero, em um deles foram tirados os anjos da Bíblia. Por quê? Porque eles tinham medo, por exemplo, né, que os anjos fossem mais considerados do que a Igreja Católica, do que a Igreja Ortodoxa, do que a Igreja que criou a Bíblia, né? E como a Igreja era que comandava, a Igreja era mais poderosa até do que os reis, né? Então, eles preferiram tirar muitas coisas, o livro de Madalena, né? Existe uma alusão de que Madalena não era prostituta, existe, a gente sabe que não, né? Mas ainda é visto dentro da Bíblia como Madalena pecadora. Na verdade, gente, a história de Madalena eu já contei num portal lá no Ciganos de Capela, assistam. Madalena não era prostituta. Ela foi acolhida dentro do prostíbulo, mas ela não era. Ela dormiu algumas noites lá e aí todo mundo falava que ela era prostituta. Não, ela não era aquela adúltera que foi apedrejada. Ia ser apedrejada, né? E Jesus a salvou. Não, Madalena era outra pessoa. Madalena vinha de uma família rica, era estudada, falava não sei quantas línguas, conhecia muita coisa. Só que ela era uma mulher muito à frente do século dela, certo? E aí, né, fizeram todo um oba-oba com Maria Madalena porque ela não podia ser da mesma linhagem de Jesus, né? Na verdade, é a alma gêmea de Jesus, né? Eles reencarnaram juntos para cumprir a missão deles. Enfim. E aí, dentro dos concílios, né, como eu estava falando, além de tirarem Maria Madalena, também tiraram os anjos e arcanjos lá da Bíblia, né? Porque eles tinham um papel muito relevante. Aí colocaram o anjo caído, colocaram o querubim, o serafim, mas não com tanto poder que eles têm, né? Que eles têm. Então, dentro da Bíblia existe algumas passagens aí, algumas aparições, né? Tem anjos não denominados, mas esses, porém, são enviados para tarefas importantes. Quando salvou Daniel da cova dos leões, quando salvou também as pessoas da fornalha, né? Enfim, o anjo que teria guiado o povo hebreu na travessia do Mar Vermelho, o anjo que impediu o sacrifício de Isaac por Abraão, porque Isaac era o único filho de Abraão e ele ia imolar o filho, né? Oferecer ele em sacrifício. O anjo da morte é a última praga que Moisés lançou sobre o Egito, que
que teria matado o primogênito de cada família, cuja porta da casa não tivesse marcado com o sangue de um cordeiro. O anjo de nome secreto que lutou com Jacó, que lhe feriu deslocando a juntura da coxa de Jacó. O anjo porta-voz de Deus no livro do Apocalipse. E, de maneira geral, uma manifestação teofânia de Deus Pai em forma corpórea. Então, sempre que aparecia um anjo na Bíblia, era Deus, de forma corpórea, para se manifestar. Mas, na verdade, eram os anjos e arcanjos mesmo, né? Então, por isso, alguns creem que Metatron e Cristo sejam a mesma pessoa, né? E eles estão muito ligados, né, um ao outro. Mas também até por causa da manifestação do verbo em carne, tá? Então, gente, vocês, para saber um pouco mais, né, tem um livro chamado A Árvore da Vida, que fala sobre a geometria sagrada e fala muito sobre Metatron também, tá? É bem interessante vocês procurarem sobre isso. Deixa eu ver o que mais que a gente pode trazer aqui, né? Dentro da mitologia, né? Dentro da mitologia a gente tem várias passagens aí, né, dos anjos, dentro dos panteões, né, dentro do panteão nórdico, dentro do panteão céltico, do neopaganismo, da mitologia romana, da mitologia grega, egípcia e a nórdica. Então vocês vão achar muita coisa aí sobre Metatron. Pode não vir com esse nome, né, porque cada uma das religiões, mitologias vão tratar Metatron de uma forma, né? Mas ele é um anjo, para vocês terem, né, uma ideia, mais poderoso hoje, e ele é aquele que cuida dos registros acásticos. Falando aqui um pouco do tarô, né? O tarô, ou na sua forma portuguesada, tarô com acento chapeuzinho do vovô, né? Ele é um baralho de uso recreativo, divinatório, esotérico, que apareceu muito fortemente lá no século XVIII, né? Geralmente composto por 78 cartas. Há relatos de seu uso pela nobreza italiana desde o período renascentista. E suas regras oficiais são publicadas pela Federação Francesa de Tarot desde o século XVIII, né? As cartas passaram a ser usadas para a previsão do futuro e destes fins a partir do século XIX, e elas integram o cerne do esoterismo moderno juntamente com a cabala, geometria sagrada, astrologia e alquimia, né? Então, os arcanos maiores, por exemplo, né, eram chamados de trunfos, né, e tinham coringa, pois o coringa acabou sendo transformado na figura do louco, né, e ele tem uma ligação muito forte com a cabala, por isso é atribuído a Metatron, porque Metatron é o anjo cabalístico, é o anjo da cabala, é o que domina a cabala, a geometria sagrada, tá? E ele foi amplamente estudado por Jung, Carl Gustav Jung, né? Que nós conhecemos aí muito fortemente, né? E ele estudou bastante para entender os arquétipos dos 22 arcanos maiores, tá? Tem um livro fabuloso que chama Jung e o Tarot. Quem tiver a oportunidade de ler, lá ele destrincha os 22 trunfos, né? Os 22 arcanos, tá? E aí ele ele foi criado, na verdade, o tarô, né? Originalmente, a primeira aparição dele foram os árabes que trouxeram. Mas também é remoto, né? Traz aí desde a Índia, né? Onde os ciganos, que eram os Dalits, né, da casta mais pobre, né, e também os Brahmanes, né, que utilizavam, então, as duas pontas, né, o 8 e o 80, os Brahmanes e também os Dalits, né. Os Dalits eram a casta mais pobre, os impuros, e os Brahmanes eram os descendentes dos deuses diretos, né. A junção desse povo, de muitos brahmanes que queriam ser livres no mundo, não queriam ter obrigações, e os Dalits, que foram expulsos da Índia, formaram os ciganos que nós conhecemos e foram lá para a França. E lá na França eles começaram a destrinchar o Lenormand, o baralho cigano, e também o tarô. E aí as leituras de cafeomancia junto com os árabes, que também migraram para a França e trouxeram todo esse conhecimento que a gente tem. Isso é assunto para um curso de tarô, né?
E aí tá muito ligado à Cabala e por isso é ligado a Metatron, tá? Então eu não vou entrar muito aqui no tarô, porque não é esse o nosso intuito, é só para vocês entenderem um pouco por que que tem essa alusão, né, muito forte a Metatron. Deixa eu ver o que mais que eu posso trazer de informação para vocês. Tá muito ligado à astrologia, à alquimia, tá, à cabala, né? E tá muito ligado, né? Aí aqui fala da Marianne Lenormand, né? Que é a nossa Madame Lenormand. Fala da Revolução Francesa e tudo mais, né? E aí tá muito também ligado, por incrível que pareça, aos hieróglifos, né? Quando a gente vai estudar um pouco do Velho Testamento, o Velho Testamento que foi escrito, né? No aramaico, no hebraico, né? E o Novo Testamento, que foi também escrito em grego koiné. O grego koiné, ele tirou muito dos hieróglifos, né? Muito da língua egípcia, né? Por quê? Porque existiam os cristãos que saíram do Egito, né? Do Êxodo, né? O Êxodo, a Páscoa, né? Quando eles saíram, eles se libertaram da escravidão egípcia, né? Eles trouxeram a língua e misturou com o grego clássico, foi criado o grego koiné, né? Então tá muito ligado também, né? Muito fortemente aos egípcios, né? Então tem o tarô egípcio, tem o tarô árabe, tem o tarô indiano e tem o tarô judaico que está ligado à Cabala, que esse é o que originou, que começou e foi desmembrando para todas essas outras culturas, mundos, religiões e tudo mais, né? E aí esse é um assunto para um outro vídeo, tá, gente? Então é isso que eu queria trazer, né, para vocês. Vocês vão achar muito da siriologia. Se vocês forem pesquisar, gente, é estudo que nunca vai acabar na vida de vocês. Vai ter assunto para vocês estudarem muito dentro da Cabala, da geometria sagrada, de Metatron, dos registros acásticos, do tarô e de tudo mais. É só uma pincelada aqui para a gente ter um pouquinho do conhecimento desse grande arcanjo. E dizem também, né, que ele está muito ligado a Ísis, Osíris e Anubis. E aí é um assunto também para um próximo vídeo. Tá bom? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Eu falei que eu ia trazer o portal da meia-noite para cá, né? E eu quero agora pedir um grande favor para vocês, né? Nós tratamos de 3 assuntos nesse vídeo, né? Falamos do portal, desse portal especial, dessa era aquariana, né? Da alunação de aquário. Nós falamos também da conjunção, que a gente vai trazer mais profundidade disso quando estiver mais próximo, tá? Em abril, da grande conjunção, né, dos planetas no signo de Peixes. E falamos aqui de Metatron. E um grande favor que eu quero pedir para vocês coloquem nos comentários assuntos que vocês querem que eu grave vídeos e assuntos para lives, onde a gente vai ter essa troca, porque aí eu vou falar o assunto que vai ser na live, vocês vão fazer as pesquisas de vocês, vou dar opção de vocês lerem livros, vou falar de alguns livros que vocês podem ler sobre o assunto, e filmes, tá? Porque aí a gente vai ter bastante assunto para discutir na live. Eu e o Felipe vamos fazer a live juntos, né? Para a gente poder ter essa troca, tá bom? Então coloquem aí nos comentários assuntos que vocês querem ver. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, tá bom? Deixa seu like, compartilha esse vídeo e anotem uma data importante que eu já falei, né, num vídeo aí no Ciganos de Capela, os dias 15, 16 e 17 de fevereiro, a gente vai fazer live simultânea lá no canal Ciganos de Capela e no nosso Instagram Ciganos de Capela, de uma super novidade que nós vamos trazer aqui para vocês, tá bom? Então, meus amores, quero agradecer muitíssimo todos vocês que assistiram o vídeo, estiveram aqui comigo, né? E deixem aí os comentários de vocês, tá bom? Então, gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. Um beijo grande no coração de todos. E a gente vai se encontrando por aqui, tá bom? Até mais, meus amores.